Nova Specialized Ethos. Considerem esse vídeo extremamente pessoal, tendencioso, é um bate-papo. Eu gosto da bike, do conceito, da estética, freio a disco, peso, grupo eletrônico, cockpit tradicional, canote tradicional. Eu gosto de tudo da bicicleta. Prova disso é que eu tenho a minha Cannondale Cat 10 Black Edition 2014, alumínio, geometria tradicional, tubo tradicional, desenhada apenas para grupo eletrônico. Qual que é a limitação dela nesse momento? Ao mesmo tempo que eu gosto da bicicleta tradicional, dessa história, eu gosto muito do freio a disco, da possibilidade de usar um pneu 28 com uma roda moderna, e a minha Cannondale Black Edition, ela já não dá mais, ela não tem mais essa possibilidade. Eu não consigo usar um pneu 28, ela não tem freio a disco, então eu fico aquela indecisão de que nesse momento eu uso aquela bicicleta quando o prazer é o principal objetivo. Mas se eu quiser brincar de performance, eu sei que eu não vou ter o mesmo benefício que eu tenho, por exemplo, com a Soul 3R5. A Specialized Ethos, apesar dela não ser uma bicicleta de competição, pensada para competição, ela é uma bicicleta de performance. Então talvez ela fechasse esse gap entre prazer e características de performance. Essa justificativa é para mim, porque eu gostei da bicicleta. Eu não estou preocupado com as questões de marketing da Specialized. Como, a bicicleta é ilegal. Não, a bicicleta não é ilegal. Não é porque uma bicicleta pesa menos que 6,8 quilos que ela é ilegal. Né? Ela tem o quadro aprovado pela UCI. Os ciclistas não vão usar porque a Tarmac SL7 é mais rápida em todos os aspectos. Existem muitas bicicletas no mercado, ou quase todas as bicicletas do pelotão World Tour, por exemplo, elas são sub 6,8 quilos. Os caras colocam lastro, fazem um monte de coisa, o peso não é o que me tira da cadeira. Definitivamente não é. Mesmo porque se fosse isso, eu teria que considerar bicicletas muito mais leves do que a Specialized. Em 2015, eu vou colocar no link para vocês, eu fiz um vídeo sobre a Trek SLR 10. A bicicleta pronta para pedalar. Ela ficou pesando 4.980, pesando sub 5 quilos em 2005. Em 2012, o Peter Sagan andava no World Tour com um lastro de 400 gramas no eixo central, para conseguir fazer com que a bicicleta fosse para 6.800. Então, o peso não é algo que é extremamente determinante para fazer com que eu ficasse empolgado com a bicicleta. Para quem não sabe, a regra de 6,8 quilos foi estabelecida em 2000, numa tentativa da UCI fazer alguma coisa que mantivesse a segurança das bicicletas, mas após 20 anos eles poderiam reavaliar essa história do peso, ainda mais para os ciclistas profissionais. Uma coisa importante, eu comentei da bike do Peter Sagan, eu acho que o chefe do projeto, eu não sei se é essa a palavra ideal para determinar, mas o Peter Dunk, ele é o cara que teve a participação no projeto, nos projetos mais ambiciosos de peso, tanto da Scott quanto da Cannondale. Então quando você começa a ficar velho, 43 anos, você começa a apreciar essa história da estética, quem participou do projeto e etc. Então tem essa história toda que é muito mais filosófica do que racional. Então é um bate-papo de bike. Vamos falar sobre a Specialized Ethos. O quadro pesa 585 gramas. Em média, depende do tamanho, depende da cor, né? O caminho que a indústria, não só a Specialized, o caminho que a indústria está indo com o carbono, com as simulações computadorizadas, de fazer muitos ensaios de qual que é a melhor forma de sobrepor a fibra de carbono, qual é a melhor combinação, qual deve ser o comprimento, a largura, o ângulo de sobreposição, para fazer com que você use menos carbono, e para fazer com que você use a combinação e o ângulo certo no local que você quer que seja rígido, como na caixa de direção e no movimento central, ou no local que você quer que seja complacente, verticalmente, como no sit stay traseiro, para fazer com que a bicicleta seja mais confortável. Impressionante, 585 gramas, fantástico. O que mais me agrada nessa história toda é o fato do freio a disco. Ela é exclusiva para freio a disco, grupo eletrônico. Canote redondo, tradicional, então se você não está feliz com o canote, se o canote quebrar, facilmente você vai encontrar a reposição do canote, assim como o cockpit da S-Works.
o avanço tradicional, o guidão tradicional. Eu, particularmente, eu gosto muito de brincar com o guidão. Com o guidão não, eu coloco lá meu guidão 40, tô satisfeito. Mas o avanço, se eu tô mega comprometido com o treino, eu uso um avanço mais longo. Se eu tô fazendo pedal mais longo ou treinando menos, eu uso o avanço 1, 2 centímetros mais curto, para ficar numa posição mais confortável. Então eu gosto de brincar com a bicicleta ao longo do ano. Roda, a Roval Alpinist de 250 gramas é muito leve. A única pena é ela não ser tubeless ready, que eu acho que é uma reclamação meio que generalizada, porque quando a gente fala em experiência, pedalar com uma bicicleta com tubeless na estrada com pneu 28 é realmente muito bacana. O quadro aceita pneu até 32. Então você pode ir do ciclismo super tradicional, pneu 26, 28, até uma estradinha mais casca, um asfalto ruim, um paralelepípedo, uma estradinha de gravel com pneu 32. Não tenho o que falar em relação a isso. Ela vai ser disponibilizada com Dura-Ace ou SRAM Access. O quadro só aceita grupo eletrônico. O cabeamento que não tem cabo, certo? Se você está usando a Access não tem cabo, se você está usando o Dura-Ace são os fios. Mangueira do freio hidráulico. Ela sai externa do guidão para o quadro. Mesmo a justificativa sendo de que é pela simplicidade, eu acho que eles poderiam ter escondido um pouquinho mais, mas enfim, eles quiseram manter essa coisa mais tradicional. Eu gostaria de ter esse mix da estética tradicional com o cabo escondido moderno. Eu preferiria interno. Um quadro estético interno é como se você pegar um carro antigo, né? Você pegar um carro da década de 70, só que você deixa ele mais liso. Você tira a maçaneta, tira o friso, você tira tudo e deixa realmente liso, né? Eu preferiria com os cabos não aparentes. Mas aí também eu sacrificaria a questão do guidão e do avanço de uma peça só. Então daí começam a entrar esses detalhes pessoais. A bike na versão S-Works, o peso final dela vai ser algo próximo de 6,2 kg, o que é bem leve. Só que tem a versão Founders, que serão 300 unidades, com um peso médio de 5,900. A principal diferença é o guidão Alpinist, que é integrado a uma pintura específica, 300 unidades. É isso. A versão Founders custa $14.500, a versão S-Works custa $12.000. Então esse tipo de bike é o tipo de bike que tem que ser algo que é conceito, é exclusivo, é para quem gosta e para quem pode comprar. Ela tem a mesma geometria da SL7. A única coisa que para mim ela não encaixa 100% é que é uma bike de performance, que não é para competição, mas tem a geometria de uma bike de competição. Ou seja, era uma bike mais alongada e mais baixa, com o reach mais longo, o stack mais baixo. Para grande parte do público eu fico imaginando, o cara que tem uma SL7, provavelmente ele está numa posição mais comprometida, mais aerodinâmica, com uma bike que é menos complacente, menos confortável, pela construção do quadro e pela geometria. Será que esse cara compraria uma Aethos? Se ele não compraria, quem compraria? O cara que não quer uma bike tão agressiva, mas ele vai acabar tendo a mesma geometria da bike agressiva. Isso quer dizer que provavelmente, isso é particular, ele vai ter que usar um avanço mais curto, talvez 2 espaçadores, para fugir da geometria da agressiva da SL7. Então esse é o único ponto que é super pessoal. Eu acho que se eles tivessem feito o stack e o reach, o meio do caminho entre Roubaix e SL7, grande parte das pessoas que iriam comprar a bicicleta, eles conseguiriam usar a bike sem o espaçador e com um avanço mais longo, o que fecharia o pacote estética. Já que é uma bike da experiência, da estética, a Specialized poderia ter dado uma ajudinha. O cara normal, que gosta da bike, ele ia usar o mesmo, ele ia enganar, porque ele ia usar o mesmo avanço mais longo, zerado, de um profissional, só que o enganar é que o head tube ia ser um pouquinho mais alto, a bike um pouquinho mais curta, então a estética da bike ia ser a mesma do profissional, o que ia deixar a bike simplesmente fantástica. Então esse é o meu bate-papo sobre a Specialized Aethos. Fiquem à vontade, coloquem nos comentários de novo, pessoal, tendencioso, eu gosto da bike, e é isso.
Falando em experiência, os meus momentos mais felizes, eles não estão associados geralmente à bicicleta. Eles estão associados ao lugar e à companhia. Então eu falei tudo isso sobre o equipamento, mas e as minhas maiores e melhores lembranças? Isso eu nem lembro que bicicleta que eu tava. Eu lembro da companhia que eu estava. E isso é o mais importante. Mas a gente gosta de falar de equipamento, então a gente acaba falando de equipamento, certo? Bate-papo totalmente informal, totalmente tendencioso. É isso, um abraço.